Opa, agora sim. É só o Facebook acordar, entender que a gente está aqui, está tudo certo. Isso, acordou o Facebook. Ótimo. Então, agora estamos oficialmente ao vivo. Gente, dia 20 de julho, né, terça-feira, eu tenho esse prazer, a honra, a satisfação de receber esse super músico, um colega de tempão, nem sei quando foi a primeira vez que a gente se encontrou, mas assim, que eu acho que a última, eu sei, a última foi aqui em Pirenópolis. Foi em Pirenópolis. A primeira eu não lembro, mas assim, muito imenso prazer em receber você aqui, Ivan. Prazer é todo meu, Sônia. Muito honrado com o convite. Muito obrigado. Então, eu sei que a gente está em quarentena, mas a gente não está nada de folga, né? O Ivan estava me contando agora que acabou de sair de 4 horas de banca e está aqui na live com a gente. Muito obrigada. Imagina, prazer. O pessoal está entrando aí. Se você quiser acompanhar o que as pessoas vão comentando, se você tiver essa chance aí, do lado direito superior está lá Live Comments. Se você clicar lá, perfeito. Você... A Andréia já chegou aí, querida Andréia. Diana Supício. A Márcia Del Francisco, que te adora. Então, o povo está entrando aí. Né? Eliana, que bacana, maravilha. Então, o pessoal sabe que eu sou pontual, então, assim, nos primeiros 3 minutos, assim, o povo entra. É legal. Então, Ivan, eu estou aqui nessa quarentena, nesse momento do dia, super feliz, recebendo só os amigos. Né? Então, que bom, hein? E é uma por dia, é uma live por dia. A sua é número 122. Uau, que bacana. Legal, todos os dias, de segunda a segunda. Né? A doida aqui disse que vai fazer isso até acabar a quarentena. Ela não acaba, então. Tem razão. Nós vamos fazendo, mas tá bom, né? Enquanto eu tiver amigo, tá bom. Tá certo. A hora que acabar meus amigos, aí vou ter que começar a fazer a parte 2. Ô, Ivan, conta pra gente como é que tá aí. A gente conversou um pouquinho em off, mas como é que tá aí a sua... Você está em Aveiro, né? Num projeto aí em Portugal. E diz pra gente como é que tá a quarentena aí, como é que você está lidando com essa coisa, porque você está aí já há quase 2 anos, né? Então você pegou a quarentena inteira aí, né? A quarentena inteira. Na realidade, eu estava em viagem de campo quando chegou um telefonema da universidade dizendo: "A volta hoje, porque amanhã a universidade está fechada", né? Tínhamos que entregar equipamentos, tudo. Isso foi 12 de março. E a quarentena acabou, ela começou a ser flexibilizada em 1º de junho. Mas aqui teve uma coisa muito interessante. O governo baixou uma lei emergencial que mais de 5 pessoas em aglomeração, que para eles era uma aglomeração, daria até 2 anos de cadeia. E a gente tem que dar os parabéns aqui aos portugueses, que eles conseguem, eu acho que tem um estado social muito estabilizado, então eles conseguem pensar coletivamente de uma maneira muito interessante. Todo mundo respeitou. Aveiro virou um deserto, a cidade aqui onde eu estou. Eu moro numa rua movimentada, não passava nenhum carro, não passava carro nenhum. E ficava circulando a polícia, às vezes, parando nos locais. O que você está fazendo na rua? Né? Então o pessoal respeitou de maneira que a partir de 1º de junho já deu para começar todo mundo a sair, né? Os estabelecimentos comerciais foram voltando aos poucos, agora está tudo normalizado com máscara, né? Sempre com máscara. Né? Na rua não, mas para entrar em qualquer estabelecimento. Né? Sim. E vamos agora torcendo para que se resolva, se é que vai se resolver algum dia, né? Que vacina para vírus é sempre tão difícil, né? Pois é, uma vez que descobrem uma, pelo menos a gente tem a expectativa de todo ano atualizar, né? Se tiver uma, pelo menos, como a da gripe, né? Que agora todo ano a gente toma a vacina da gripe. Uma hora vai acontecer isso. Mas aqui você deve estar acompanhando, a gente está sofrendo muito, né? Porque ficou assim, como você falou, nos primeiros 15, 20 dias. Até quase um mês, o primeiro mês. Aí começaram a achar que podia flexibilizar e
foi afrouxando e a coisa piorou muito. Aqui em Goiânia não tem um leito, não tem menos de meio leito por pessoa, né, por leito ocupado. Tem menos de meio leito livre por meio ocupado. Então, estamos a mais de 90% de ocupação dos leitos. E todos os dias a polícia interrompe festas. As pessoas que têm muito dinheiro, principalmente, acham que podem fazer festa, né? E as que não têm nenhum, não têm condição de fazer isolamento, porque moram muitas pessoas no mesmo cômodo, no mesmo espaço de quintal. Então, a gente vive esses dois extremos aqui em várias partes do Brasil. E fico achando que a gente vai ter que sobreviver, né? Mesmo que morram muito mais pessoas do que poderiam, a gente certo. vai passar. Mas é muito complicado, porque a gente tem o bom senso médico até mandando as pessoas ficarem em casa, fazer um confinamento, e tem o contrassenso presidencial fazendo o contrário. Tem também o contrassenso das bancadas, né? A bancada ruralista, né? Meu Deus do céu. A Federação dos Negócios pressionando para que o comércio abra. Nossa Senhora. O que mais me impressiona é que o comércio, como 25 de março em São Paulo, ou aqui a região chamada região da 44, que é a nossa 25 de março aqui em Goiânia, flexibiliza e abre, e as pessoas vão comprar. Eu não entendo isso. Tem uma reportagem, no primeiro dia que abriu, o repórter pegou uma senhora que estava com uma sacolinha. Ah, a senhora está aqui, a senhora veio comprar o quê? Ah, eu vim comprar uma blusinha, já comprei e estou voltando para casa. Nossa! Então, assim, para que a pessoa sai de casa, pega o ônibus, vai na 25 de março, compra uma blusinha, né? Imagino eu que é o desespero de ficar confinado, né? É verdade, é verdade. A gente liga para o psicólogo, psiquiatra, faz uma sessão, dá um jeito na ansiedade, toma um remedinho. A pessoa que não tem condição ou educação, que é o problema brasileiro, resolve ir no lá e comprando uma blusinha. Não sei onde a gente vai, mas enfim. Ó, tem um monte de gente entrando aí, Magda Pucci, a Magda, querida Magda. Fernando Barba. O Barba, grande Barba. Grande Barba. O Barba, a gente estudou junto, a gente tinha um duo de viola e cítara, violão e cítara, eu tocava violão e tocava cítara indiana. Olha só, tá vendo? Eu bem desconfiava que nenhum de vocês dois, entendeu? Batia muito bem, tá vendo? Vindo de uma contrabaixista, não precisa nem comentar. Poxa vida, hein? Que legal, mas eu fico super feliz. O Barba entra aí sempre, muito legal. A Rita Domingues, Rita Mendonça, Bob Vieira. Nossa, Bob agora grande você Bob. Bomba, né, Ivan? Você bomba, não dá nem tempo de ler o nome das pessoas. Não, imagina, que isso. Mas então, você não quer contar um pouco para a gente de como é que estão os seus projetos aí? Que você tá... Olha, é um projeto bem interessante. O Instituto de Etnomusicologia aqui da Universidade de Aveiro, eles aprovaram um projeto seria um equivalente ao CNPq nosso aí, né, a Fundação de Ciência e Tecnologia, com verba da Comunidade Europeia, para se fazer uma pesquisa sobre o trânsito de violas e cavaquinhos, que são instrumentos de origem portuguesa, pelo Atlântico lusófono. Não só o trânsito físico, mas todas as relações sociais que estão implícitas aí, né? E tem sido de uma riqueza fantástica, né? A gente vê na Ilha da Madeira o tanto que está avançado o ensino nas escolas públicas, né, desses instrumentos, né, de viola, de cavaquinho sobretudo, né, que lá eles chamam de braguinha. Né? Então tem sido muito rico. E Portugal começa a renascer. Portugal agora retira uma viola guardada do século XIX, né? E aos poucos estão modificando o instrumento também. Tem havido encontros. Antes da pandemia, quase todo mês tinha um encontro em alguma cidade de violas. Então vinha violeiro do país todo para se encontrar e conversar e fazerem masterclasses. Né? Então tem sido bem interessante essa pesquisa. E eu imagino que, ao investigar
trânsito das violas, você acaba esbarrando em outros instrumentos também, né? Exatamente. Exatamente. A gente um instrumento que não é propriamente de origem portuguesa, mas é muito utilizado aqui é o bandolim, né? Mas o que tem sido mais curioso é ver a maneira como esses instrumentos são utilizados e como que são utilizados de maneira tão diferente. A ponto de um fabricante lá da madeira, o Carlos Jorge, virar para mim e falar, mas no Brasil o cavaquinho é da família do bandolim. Eu falei, mas como que pode? Ele falou, porque vocês tocam com palheta, as cordas são tensas, vocês têm que tocar com palheta, é um instrumento que é utilizado mais melodicamente também, lá no Brasil, porque aqui o cavaquinho tem cordas de nylon, né? Não aqui em Portugal, mas na madeira, onde tem um desenvolvimento maior do uso do braguinha, né? Está em conservatórios. Eles acharam, de 1845, uma série de partituras do Francisco Drummond, se não me engano. E a partir desses álbuns de partituras, de composições para braguinha, eles iniciaram o estudo todo, levaram o instrumento para os conservatórios, mas é tudo de forma melódica, dedilhada tocada. E em Portugal toca-se com cordas de aço, mas rasgando o instrumento, né? Com rasgueado. Tem parentesco com o ukulele também? Tem. Na realidade, o ukulele ele é filho do rajão da Ilha da Madeira, que é como se fosse um cavaquinho maior de 5 cordas, né? Que a gente tem pesquisado também uma modalidade do rajão de 10 cordas, que seria uma viola soprano aí, né? Uma viola menor. Enfim, foi no final do século XVIII que saiu um viajante da Ilha da Madeira, levou um rajão para o Havaí. Olha. 1880 e poucos, e ele virou lá o ukulele, que é a pulga saltitante, né? E tornou-se... Eu sempre tive a impressão de que todos os ukeleles que eu vi eram de 4 cordas, e eu não reparei. São quatro. Mas ele é originário a partir do rajão, que tem 5, né? E aí, você, por acaso, viu alguma... Isso é curiosidade minha. A gente importou muito as modinhas, né? Os grupos, as formações que vieram para cá do período da corte. Houve um intercâmbio contrário? Foram coisas daqui para Portugal? Muito, muito. Musicalmente, 30% do que se toca em Portugal em rádios é música popular brasileira. Na realidade, é música de extremamente comercial, descartável, né? Que é o que chega aqui. Né? Não, mas naquela época, eu quero dizer, naquela época que os navios iam e voltavam, né? Chegavam a trazer coisas do século XIX. Olha, o que a gente tem de relatos é que tem uma questão aí, Sônia, que grande parte dessa cultura da viola, tanto aqui em Portugal como no Brasil, é uma cultura oral. Né? Então, não existem muitos registros escritos de tudo isso. O que a gente tem de registro, da primeira vez que um tocador de viola brasileiro vem para cá, para Portugal, é o Domingos Caldas Barbosa, no final do século XVIII. Embora soubéssemos que o Gregório de Matos, no século XVII, no final do XVII, ainda tocava uma viola de cabaça que ele havia feito. Né? Olha. Então, esse trânsito, na realidade, ele possivelmente sempre existiu, como o próprio Tinhorão vai mostrar aqui, o fado é originário de uma suíte de danças de negros brasileiros. Né? Então, é um trânsito que não para, e na realidade, essa base comercial aí, né, de navio indo, navio vindo, certamente levava pessoas, e pessoas são seres sociais cheios de histórias, né? Então, certamente, esse vai e vem sempre houve. E é bom, agora vai ter documentação, né? Porque agora você está aí fazendo esse trabalho lindo. E isso tem sido bacana. Tem uma equipe boa, os colegas aqui da universidade, até o meu chefe Jorge Castro Ribeiro, uma pessoa espetacular, e com bons equipamentos também. A ideia é não desdobrarmos só livros, mas videodocumentários também, né? E talvez alguns discos também, né? Com os tocadores. Olha, se você passar por algum contrabaixo aí nesses seus levantamentos, você me fala, tá? Tá ótimo. Contrabaixo, quando eu era criança, na minha terra chamava rabecão. Rabecão, sim, grande rabecão.
rabecão, às vezes chamavam de baixolão. Baixolão. Né? O baixolão é mais aquele baixo mexicano. Sim, o baixo mexicano, mas muita gente no meio popular acaba, o baixo não, o baixolão. Que interessante. Bom, que a gente não gosta muito é o violinão. Violinão, que violinão, ótimo. Mas o que eu gosto, a parte boa de viajar com contrabaixo realmente são as piadas, né? Mas tudo bem. As piadas tem muitas. Muitas. As pessoas não resistem, elas perguntam o que tem na caixa. Elas não. Que incrível. A caixa daquele tamanho, cheia de adesivo, né? E as pessoas, nossa, né? O que é? Então, aí depois de uns anos você cansa e começa, né? Eu adorava. Aqui agora eu tenho um contrabaixo desmontável. Então eu viajo com ele é mais, né, uma caixa de 1 metro e pouco só de altura. Como desmontável? O pescoço sai. Você parafusa, tira a tensão das cordas, destaca o pescoço. Sim. Esse lourão que está aqui atrás. O pescoço dele sai. Que interessante. Né? Só a gente desparafusa. E aí você acomoda tudo numa caixa que tem mais ou menos 1 metro, 1,10 m de altura. Sim. E espaço como bagagem. Né? Uma bagagem grande, oversize, mas assim, bagagem. Mas antes, quando me perguntavam, eu adorava falar que era o meu ex-marido embalsamado. Agora eu falo que é o meu ex-marido esquartejado. Esquartejado é ótimo. Fica mais... Quer dizer, isso antes do momento de começar a aprender gente nos aeroportos, agora a gente não faz mais piadas, né, no aeroporto. É verdade. Qualquer coisa que você fala, você pode ser preso porque mentiu, Estados Unidos principalmente, né? Então... Não, e ainda mais a gente como estrangeiro, em qualquer lugar, viu? Estou sentindo aqui. Mesmo tendo vindo para cá, sido convidado por eles, eu vejo que eu sou estrangeiro, entende? E aqui tem uma onda xenófoba grande, sobretudo agora, que esse pessoal que favoreceu ao golpe, essa elite de novos ricos que favoreceu ao golpe parlamentar de 2016, vendo que o Brasil está ficando numa situação um pouco calamitosa, vieram para cá, né? E via de regra tem acontecido uma coisa muito desagradável, que é um pessoal muito deseducado, né? Esses novos ricos brasileiros têm vindo para cá, e aqui tudo funciona. Se você tem uma fila de carro para entrar numa coisa, ninguém vai dar um golpe de dar uma aceleradinha e passar na frente, sabe? Sim. Todo mundo esperar, né? Tem uma ideia coletiva mais organizada aqui. Então eles têm reclamado muito, então aumentou um pouco essa dose de xenofobia aqui com os brasileiros, bastante. Eu imagino, porque não tem como a gente não ser estrangeiro, né? Não tem como. Acho que no próprio, não sei, é o jeito de olhar, a gente está sempre muito curioso na rua, né? Porque não é o seu... não é o seu todo dia. Imagino que agora você está muito mais tranquilo, né? Depois de 2 anos. Alguém perguntou quanto tempo você ia ficar e alguém já respondeu. O Paulo Roberto Vilela é parente. É meu irmão, querido. É um queridíssimo irmão. Então, ele já respondeu, até julho de 2021. Isso. Eles estão querendo prolongar por causa até final do ano, por conta da parada que a gente deu, mas para mim não tem condições, eu já deixei claro, porque eu preciso voltar. Estou com saudade da USP, dos alunos também, preciso... E agosto é uma época boa de eu pegar, senão eu chego no meio, no final do ano. É verdade. E você tem mantido contato? Eu vejo, de vez em quando eu vejo lá as suas lives e tal, você tem mantido, né, contato com os alunos, né, feito masterclasses? Tenho, e sobretudo com o pessoal da pós, né, que tem muitos, são 8 ou 9 alunos, 9 alunos, né, então a gente está, e agora 3 defendendo doutorado aí, e 2 mestrado, então está uma pedreira, né, a gente fica colado, né, o tempo inteiro. Eu estava brincando aqui esses dias, porque dia 17, agora eu entrei em férias por 15 dias, né? Então, assim, férias, você pode ir ao quarto ou à cozinha. Vai onde? Tá certo. Aqui eu tenho onde ir. Olha, o Chico Lobo está dizendo aí que é muito bem tratado aqui.
Eu também sou bem tratado, Chico, mas você precisa morar aqui, então, pegar o cotidiano e não vir para fazer um show, né? E ficar um mês, mas ficar todos os dias, comer no restaurante sempre. Aí você vai percebendo que existe um certo estranhamento, mas, de maneira geral, está tudo certo. Tem essa coisa, a cultura da gente tem pontos de intersecção e tem pontos de distanciamento também, né? Não tem. Todo mundo, eu acho que tem isso em todo lugar. Uma vez eu passei, eu fiz um estágio de pós-doc em Paris, em 2016, 17, e aí um dia eu estava atravessando a rua e eu não sabia direito as normas, porque tem uma coisa que é pública e todo mundo sabe, mas se você é estrangeiro, você demora um pouquinho para entender o tempo que a gente está acostumado, o que nos Estados Unidos, onde eu mais vivi, que fora do Brasil, que a gente, assim, quem chegou primeiro vai primeiro, né? E não é assim lá. Se tem vindo o carro, você tem que parar e você tem que esperar. E eu fui. Menino, era um brasileiro dirigindo. Ele botou... E eu acho que eu estava com a camiseta de um time de futebol. E ele, então, abriu a janela e gritou assim, tinha que ser brasileira mesmo. Olha só, hein? Eu falei, primeiro demora para você entender, né, que você está ouvindo português e a pessoa está gritando com você. E por que ela está gritando? Então, você vê... Como é que é louco a cultura brasileira? Você está lá, você está vivendo lá, e você reconhece um brasileiro e você tem atitude hostil, né? Como se você... Não sei, acho que ele achou que eu estava sendo mal educada. Eu talvez até tivesse sido, mas eu não sabia. Então, eu tenho um susto muito grande com o grito dele. Mas, enfim. Rafael Valim, está falando, tem a diferença, inclusive, do jeito de segurar o talher. É verdade, porque aqui todos comem com a mão esquerda, né? E é muito curioso que existe uma uniformidade no país. Eles têm ainda, talvez pelo tamanho, pela própria história do país, eles têm uma série de procedimentos coletivos que são bem interessantes, né? Que inclusive ajudaram, né? Foi o primeiro país a se estabilizar nessa questão da pandemia aqui na Europa. Eu não me lembro disso. Se come só com a mão direita? Não, com a mão esquerda. A gente tem costume de comer com a mão direita, normalmente, né? Geralmente. Bom, quando você é destro, né? E eu acho muito estranho comer com a mão esquerda. Em alguns lugares ditos requintados, às vezes se está todo mundo comendo com a mão esquerda, eu faço um esforço, mas eu não frequento tantos lugares requintados assim, então... É muito raro. Eu não tenho muito controle. E é estranho, né? Porque a gente toca instrumento de corda e deveria, né, poder, mas essas coisas, escrever, comer, não funciona muito com a mão esquerda. Alguém fez uma pergunta aqui, o Marcos Santuris. Você pode dizer... Um grande citarista, grande músico. Poderia nos dizer sobre as raízes da música ibérica, os instrumentos como a viola de fado e a viola braguesa, tem parentesco com a música oriental desde o alaúde persa e da música indiana? Como é que é? Pode repetir? Eu não entendi. Nossa, pergunta. Ivan, você poderia nos dizer sobre as raízes da música ibérica e instrumentos como a viola de fado e a viola braguesa, como a viola de fado e a viola braguesa tem parentesco com a música oriental, desde o alaúde persa e da música indiana? O alaúde persa é o alaúde árabe, né? Que instrumento do século VI, e que era outrora de coxo, né? Escavado, hoje não é mais, que foi o primeiro instrumento com cordas dedilhadas que a gente tem notícia que chegou na Europa, né? Com a chegada dos árabes em 711. Então, é um instrumento que, na realidade, é o progenitor de todos os instrumentos de cordas dedilhadas com braço que a gente tem na Europa. Né? E tanto Portugal quanto Espanha foram dois berços assim, muito prolíficos, né? De cavaquinho, a vihuela, né? O próprio violão. Né? A guitarra portuguesa, que é a guitarra de fado, a que o Marquinhos se refere, já é um instrumento mais jovem, um instrumento que possivelmente
Pedro Caldeira Cabral tem até um estudo sobre isso, dizendo que vem da cítara, né? E não é propriamente do alaúde, é uma outra família, mas é um instrumento mais jovem, é século XVII e XVIII. Aí a viola é século XV, né? Nós estamos pensando em século XV com a viola. Século XV ela já está espalhada pelo território, né? Então, podendo chegar possivelmente aí para início dos 1400 ou final dos 1300, já veio essa viola de mão aqui em Portugal. O José Carlos está dizendo, não comemos com a mão esquerda porque nunca fomos muito nobres. Olha, José Carlos, eu posso dizer que os negros, com certeza, desde aquele período, nunca foram colocados na nobreza. Então, é normal. Mas tem isso. Inclusive, tem uma certa coisa que eu discuto até com colegas lá. Ah, mas isso não se diz desse jeito. Eu falo, olha, nós somos 210 milhões de pessoas falando desse jeito, entende? Então, a gramática, ela tem que acompanhar a língua. Imaginou se nós estivéssemos falando ainda, como se falava nos 1500, né? Tudo na segunda pessoa do plural, ia ser muito complicado, né? As coisas... tanto, né? Se estivesse falando como Machado de Assis, já ia ser complicado. Pois é. E o que é curioso, tem uma pesquisa da FAPESP, num projeto chamado Caipira, que é um projeto gigante de linguística e história, que mostra que nós, brasileiros, preservamos o português do século XVIII. O português usava gerúndio, né? Ele não usava infinitivo, não estou a fazer, eu estou fazendo, né? E isso foi no final do século XIX, no início do XX, que começou a mudar isso. Então, eles estão num processo de transformação da língua muito grande, supressão de vogais, cada vez menos vogais e mais consoantes, né? Sim. Você sabe que eu fiquei em muitos lugares da Europa, você tem cursos de brasileiro. Eles não anunciam curso de português, eles anunciam curso de brasileiro, porque é o português do Brasil. E eu fiquei meio brava, assim, mas não existe essa língua brasileira, né? Existe português. E eles chamam, o título do curso é curso de brasileiro, né? Mas é diferente, Sônia. Esses pesquisadores acham que daqui a 200 anos os portugueses e brasileiros não se entenderão tão bem mais, entende? Porque as línguas estão indo para caminhos diversos. Ao passo que aqui houve uma supressão de vogais, até o professor Ataliba fala que ele fala, eu estive em 1980 e a palavra telefone, que a gente tem 4 sílabas, era falada telefone, 2 sílabas. E hoje em dia é tfon, é uma sílaba só, tfon, né? E a gente, por conta das línguas indígenas, sobretudo o tupi e algumas línguas G, que são muito cheias de vogais, línguas banto também, que vieram para o Brasil, diversas, a gente foi amaciando a língua, a gente foi colocando vogais no meio das consoantes, né? Isso vai... Os caminhos são diferentes mesmo. Né? Tá certo. Bom, o José Carlos está perguntando como vai ficar o projeto quando você vier para o Brasil. E o Márcio Baltazar está dizendo, Ivan, minha viola tem uma afinação diferente, si, mi sustenido de cima para baixo. Será que... É o caipira urbano o nome da afinação, que ele inventou, né? Ah, é? Será que ela será citada um dia como uma outra afinação de viola brasileira? Quantas afinações de viola tem no Brasil? Olha, essa coisa das afinações é interessante, porque você tem uma afinação específica. Vamos pensar aí o cebolão, que é uma afinação comum. Você muda uma corda, você já tem outra afinação. Então, assim, o Almir Sater fez uma afinação para ele, para tocar corumbá. Eu, para acompanhar o Benjamin Taub no piano, tive que fazer uma outra afinação. Eu não chamaria propriamente de uma afinação, né? Eu imagino que tem troncos de afinações aí. A gente tem perto de talvez umas 15 afinações no Brasil. Se muito, assim, das 9 que tinha em Portugal. O que você tem são essas variantes, de uma corda ou outra, né? Mas não que modifique totalmente o instrumento. Né? Essas variantes são tipo uma escordatura? Uma escordatura, isso. É muito comum para a gente que toca em cebolão pegar o quinto par e baixar um tom. Aí fica uma afinação, no caso do cebolão em ré, fica muito parecido com o rio abaixo. Né? O rio abaixo do grave com o agudo seria
sol, ré, sol, si, ré. E o cebolão seria lá, ré, fá sustenido, lá, ré. Então, se eu pego esse lado do cebolão e baixo para sol, eu já tenho um sol, ré, já tenho uma relação de quinta aí. Né? Fica um sol meio bacana, com sétima maior, com nona, tudo, mas enfim, as coisas são muito próximas. Em relação à língua, Sônia, eu queria voltar uma coisinha. O Zeca escreveu que a língua é dinâmica sempre. O Marcos Banho, que é um grande linguista brasileiro, ele faz de Brasília, ele faz uma colocação muito interessante, que a língua é um rio caudaloso, que está passando e mudando o tempo inteiro. E a gramática é o igapó, que é quando o rio enche, forma uma lagoa, depois a lagoa se separa do rio, que o rio volta, aí é quando param para estudar. Quer dizer, isso daqui é desse jeito. Quer dizer, era, né? Porque o rio já continuou andando, né? Então, assim, é importante que se mantenha uma forma clássica de escrever, mas essa forma clássica também precisa mudar, porque ela tem mudado ao longo dos tempos. Né? Eu sou muito defensora assim, não sou dessa área, mas eu acho que a língua é dinâmica, sim. Né? A gente tem a obrigação de conhecer qual que está vigente quando vai se falar academicamente, mas, é claro, a língua muda. Mas, especialmente os meios de comunicação têm o poder de colocar novas formas de falar, né? Eles vão repetindo tanto que aí todo mundo começa a falar daquele jeito, mesmo que esteja, né, gramaticalmente errado. Muitas vezes não vem do povo, vem de uma imposição, né, da mídia. Mas, enfim, e aí a Márcia está falando, que o pessoal prefere o curso de português do Brasil, mas não é isso que eu estava falando. Não chama português do Brasil, eles dão o nome à língua de brasileiro. Curso de inglês, curso de francês, curso de brasileiro. Eu acho muito estranho, né? A língua se chamar brasileiro, mas já é uma coisa comum na Europa. A língua não é português do Brasil, nem português brasileiro. Eles substituem por brasileiro. E eu não tinha me dado, né, entrado em contato com isso, achei muito estranho a língua chamar brasileiro. Mas aí depois você pensa, bom, o inglês da Inglaterra se chama inglês. Né? O português de Portugal se chama português, então a lógica deles a língua do Brasil é brasileiro. Falei, só o Brasil que não sabe disso, mas faz sentido. Olha, a Rita fez uma colocação interessante de hierarquização, né? Que na realidade existe todo um controle pelo domínio da língua, né? Você dificilmente vê uma pessoa ocupando uma pessoa que não fale o português gramatical correto, ocupando um cargo de liderança numa empresa. Existe um preconceito linguístico mesmo, que é o próprio nome do livro do Marcos Banho, né? Que língua é poder, na realidade. Né? Tem uma ONG na Inglaterra, muito interessante, construída por duas mulheres, uma do leste europeu e uma da África, que eu não sei de que países, que o trabalho deles é o seguinte, é pegar migrantes e eles dão 6 meses intensivo para as pessoas saírem de lá, crianças ou adultos falando inglês britânico corretamente, para poder ocupar posto de trabalho com mais graduação. Assim. Olha só. E aqui no Brasil, como em muitos lugares do mundo, tem o preconceito nacional, né? Se você tem sotaque de uma determinada região, né? Isso também bloqueia seu acesso. Eu me lembro de uma colega falando que foi trabalhar num shopping e a dona da loja falou melhor essa sua fala aí, que falar com esse sotaque nordestino aqui não é bom. Olha que horror, né? Que tristeza. Você tem uma diversidade, que é a coisa mais bonita, né, dessa sonoridade. Eu acho que é o grande trunfo do Brasil, essa diversidade para todos os cantos, para todas as modalidades. Eu, como caipira, também fui muito caçoado, né, principalmente quando eu ia para o Rio de Janeiro. Né? Agora eu já tenho uma resposta histórica, né, que na realidade a gente fala português com fonética tupi, e o caipira, na realidade, ele fala a língua que era o brasileiro, que era a língua geral da costa, aí, que era o tupi, né? Nhangatu, que seja. Então, a Magda pode me corrigir mais nisso aí. Então, na realidade, a gente traz uma língua, eu brinco com os cariocas, né? E vocês estão tentando arremedar os portugueses lá, né? Então, exatamente. Não nos caçoem, né? A diversidade é o grande trunfo que a gente tem.
E aqui, eu estou há 22 anos morando em Goiânia, né? Então eu estou bem goianada, né? Eu sou uma paulistana goianada. Mas minha família está toda em São Paulo, aí eu volto para lá. Meu sobrinho, quando era um pouco menor, ele tem 15 anos agora, mas ele tinha uns 8. Eu ia para lá, dali um tempo ele ficava me olhando assim. Eu falava, ô tia, por que você está falando esquisito assim? Porque aqui você fala comendo, bebendo, indo, vai ficando preguiçoso. Acho que é porque é muito calor. Né? Em São Paulo é que é comendo, bebendo, apartamento. Né? É muito forte. O sotaque italiano, esse I no meio do gerúndio aí. Ento, né? De tudo, ento. E quando eu chego de Goiânia, eu estou goianada, eu vou falando, eu vou falando, né, as coisas. E depois de 2 dias, volta. Né? Aí eu chego aqui e falo, você foi para São Paulo, né? É verdade. Agora, é uma coisa muito interessante é que essas línguas todas, né, elas acabam se posicionando, você falou do paulista aí, né, com uma relação econômica também. Né? Tem todo um posicionamento socioeconômico que vai definindo. Tem um documentário muito bonito chamado Que Língua Você Fala, é da Elisa Bracher. Vou até fazer propaganda que eu fiz a música desse documentário, e é de 2017, é bem bonito. Ele traz um pouco dessa questão toda a partir de depoimentos, né? São muitos depoentes falando ali. Né? Uma coisa bem interessante. Como é que ela chama, Ivan? Elisa Bracher. Elisa Bracher. Depois eu vou olhar aqui. Mas aí, bom, o Chico está falando, fez vários comentários, eu perdi a sequência aqui, mas enfim, ele falou, não respeitar os sotaques é destruir a cultura, também acho. Adoro mineirês, né, adoro o sotaque alentejano, que é criticado também. Em todo o país tem, nos Estados Unidos a crítica é ao pessoal do meio oeste, né, que fala nelas, né, então, que é igual falar porta. Né? Mas o que é curioso é que a gente tem uma dificuldade em se ver como nação. Eu sempre que vou fazer uma palestra sobre cultura brasileira, eu começo do mesmo jeito. A gente é capaz de pensar o nome de 2 escritores franceses, pensa o nome de 2 escritores ingleses, a gente sabe, de 2 alemães, mas 2 do Zimbábue a gente não sabe, 2 do Paraguai a gente não sabe. Né? Uhum. É que nós falávamos, não tem. Quando a gente fala é a África, né? A gente nunca fala a Europa, a gente fala o país da Europa que a gente quer se referir. Mas a África é sempre um genérico, né? De 54 países, você generaliza como se fosse tudo igual. Então, no fundo, a gente também é muito etnocêntrico para conosco mesmo, né? Com os nossos compatriotas, né? Isso é muito triste, né? A gente ver isso, né? É verdade. E a gente, como eu estava comentando com você, a gente reclama, né, Ivan? Porque se um americano diz, um estadunidense, né, diz a América, como eles têm hábito de dizer, a gente tem os brasileiros ficam bravos. Eu também sou América, né? Eles são burros, eles não conhecem o mapa. E nós falamos a África como se fosse um negocinho assim. E a África é gigantesca, com países totalmente com identidades próprias, e línguas, costumes. Se você pensar, são quase perto de 2.000 etnias banto, né? Então é muita coisa, né? É muita riqueza, é muita cultura, né? Ou seja, a gente precisa olhar para o umbigo da gente, né? Antes de apontar o umbigo alheio. Mas olha, gente, estamos em 39 minutos, né? Desses 30, que nunca são 30 aqui, já desisti. E assim, tenho assim, um prazer enorme, né? Super gostoso conversar com você, Ivan, ficaria horas aqui. E a gente ia ter que parar, tomar um cafezinho e voltar, mas ficaria muito tempo. A gente pode armar, eu tenho feito com os amigos do Brasil, lá de Pedralva, meus amigos queridos, um boteco virtual, né? Opa!
A gente liga o Zoom e fica à noite tomando um vinho, uma cerveja, um chá. Entende? Tem cachaças ótimas aqui em casa. Maravilha. Eu gosto de tomar cachaça com amigo, então estou dentro. Agora aqui tem tudo. Tem Zoom, tem Google Meet, tem StreamYard, tem... Você falar aí que você quer conectar, aqui em casa tem agora. Maravilha. Sobrevivência, né? Gente, olha, foi um prazer enorme. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais um dia. Olha, Ivan, não é fácil. Eu estou aqui todo dia, mas eu tenho um tanto de gente que está aqui todo dia comigo, viu? Que bacana, que maravilha. Uma honra, é uma honra. Mas é uma honra para as pessoas, que você é uma pessoa inteligente, de uma simpatia, assim, com a prosa boa dessa, né? Todo mundo quer fazer parte da sua live, né? Ai, quem dera, tomara, porque se eu ficar sem amigo, vai acabar isso aqui, né? Eu preciso dos amigos, pelo amor de Deus. Ah, que bom, que bacana. Então, vou fazer propaganda. Amanhã vai estar aqui com a gente o Richard Byron, que é o professor de contrabaixo do Departamento de Música Antiga do Conservatório Superior de Paris. É uma pessoa muito legal e que tem um trabalho incrível em música antiga. Eu puxo a sardinha, né? Vira e mexe, tem um contrabaixista aqui. Mas esse aí vai, ó, Edmundo, você vai adorar, viu? Tá, o Edmundo Hora está sempre aqui. O Edmundo, quantos anos eu não vejo Edmundo? Que bacana. Pois é, ele está aí quase todo dia, está aí hoje também. Então, gente, ó, muitíssimo obrigada, até amanhã às 15 horas. Fique em casa, álcool em gel, máscara, de preferência fique em casa, quem não precisa de álcool em gel nem de máscara, né? Só lavar a mão e pronto, né? Que todos nós sobrevivamos a essa loucura. Ivan, ó. Muito obrigado. Prazer, Som. Grande. Manda notícia do seu projeto para nós, tá? Tá bom, mando sim. Agora, se você quiser, você fala, a gente faz o Ivan 2. Tá, joia, obrigado. Então, a toda a turma que nos prestigiou aí, comadre, Andréia, Rita, a turma toda aí, Márcia, Eliane. Então, fica tudo gravado lá no Facebook. A hora que você quiser, você pode entrar lá e... Vou lá. Vou até passar para o Silvio Ferraz, que pediu também o contato, né? Vou mandar para ele. Tá, tá legal. Não, eu tenho contato do Silvio também, mas eu vou demorar para chegar nessa live. Eu estou baixando todos os vídeos para colocar no YouTube, mas né, vai demorar um pouquinho. Tá bom, querida. Obrigado. Beijo, meu povo. Beijo grande.